13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura no Brasil. 127 anos depois, negros e negras têm salários menores que os dos brancos, mais chance de sofrer violência e menos acesso à educação, apesar de serem maioria no país. Para falar sobre o assunto conosco aqui no estúdio, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Tudo bem, José? Obrigada pela presença aqui no jornal. Eu que agradeço. Uma grande alegria poder participar Muito obrigada. do jornal. Esses dados demonstram que ainda há um abismo muito grande entre negros e brancos em vários aspectos, né? Por outro lado, a gente tem avanços como o Estatuto da Igualdade Racial de 2010. O que falta aí, José, na sua opinião? Estruturalmente, nós continuamos repetindo os erros, os equívocos pós-escravidão. Nós tivemos uma abolição que não foi acompanhada de qualquer medida de inclusão, qualquer medida de indenização para esses escravos que ficaram 350 anos nessa condição. E depois nós tivemos uma industrialização e uma socialização que colocou o negro na marginalidade. De modo que nós construímos um sentimento negativo muito intenso de racismo, de discriminação e de intolerância contra todo tipo de inclusão, todo tipo de participação desse público na sociedade como um todo. E hoje o que nós vemos são os resultados disso, né? Todos os indicadores apontam que existe uma gravíssima distorção e que essas distorções está na essência disso que é o racismo institucional, disso que é a discriminação contra essa parte do número extraordinário de brasileiros. E o que o Estado precisa fazer, efetivamente? O Estado precisa continuar fazendo políticas públicas dirigidas que atinjam a gravidade e o centro dessa distorção. E ao mesmo tempo, por exemplo, as medidas de políticas afirmativas, elas são importantíssimas, porque elas permitem que esse público pode ter acesso a espaços de prestígio, a espaços específicos. Da mesma maneira, o governo pode e deve continuar produzindo legislações que combata a discriminação, que combata o racismo e que permita que esse público também tenha algum tipo de direitos específicos, como são as leis aqui em São Paulo, no governo federal, que aprovam cotas para negros em concursos públicos, por exemplo. E, concomitantemente a isso, nós precisamos de um amplo trabalho de esclarecimento da população, um amplo trabalho de esclarecimento principalmente do ambiente empresarial e um chamamento para que todos possam, então, debruçar sobre esses indicadores e auxiliar, fazer com que o país, no terceiro milênio, tenha números mais extraordinariamente dentro da sua perspectiva de inclusão, de participação, de tolerância e de igualdade para todos os brasileiros. A lei de cotas, José, ela tem 10 anos, né? 10, 11 anos. Ela continua sendo indispensável? Quais são os avanços que você vê desde que ela foi criada? Olha, a lei de cotas, a bem da verdade, é uma realização muito tênue. Se nós estamos falando que tivemos 350 anos de escravatura, nós estamos dizendo que estamos completando 127 anos pós-escravidão e que os indicadores são esses que nós conhecemos, a lei de cotas ela é uma medida muito limitada e ela é uma medida muito tênue, que não consegue dar conta desses indicadores que nós estamos falando. De toda maneira, ainda que com 127 anos de atraso, a lei vem minimamente abrindo um outro formato e uma outra alternativa para incluir esse público, o que não tínhamos antes. E hoje a gente tem aqui na cidade de São Paulo a lei de cotas no serviço público, como o senhor mencionou. Ela completou um ano agora, né? Sim. E a gente já vê resultados também. Aumentou o número de negros já em cargos públicos, inclusive em cargos de chefia. Pois é. Logicamente que os números são antes da vírgula, mas de toda maneira é uma iniciativa importante e que demonstra, se nós tivéssemos tido capacidade de produzir essa legislação há 127 anos atrás, os nossos indicadores hoje seriam totalmente diferentes. De toda maneira, ainda que com todas essas ressalvas, ter uma produção legislativa que minimamente dê conta de tentar equilibrar essa distorção já é um bom caminho. José, a lei que pune o racismo como crime inafiançável e imprescritível, ela tem 26 anos. Apesar disso, poucas prisões, né? Pois é. Nesse sentido, diminuiu o racismo ou essa lei não é... Não, pelo contrário. Não só não diminuiu, como nós não conseguimos transformar essa conduta malévola
numa ação consistente do Estado no sentido de punir o crime e combater a injustiça. Porque, veja, nós tínhamos então em 51, primeiramente, uma lei que determinava o crime de racismo como uma contravenção, né? A famosa lei Afonso Arinos dizia: é uma contravenção praticar o racismo contra negro. Praticamente 50 anos depois, nós precisamos produzir uma lei mais dura, dizendo que agora o crime de racismo é imprescritível e inafiançável, e é um crime hediondo. Então, significa que, teoricamente, o crime que antes estava sob controle, ele ganhou estaturas terríveis. Mas o fato é que, tanto enquanto o crime era contravenção, como quando ele passou a ser um crime hediondo, os números de responsabilizados, de pessoas que foram para trás das grades, de pessoas que foram responsabilizadas, nenhum. Então, nós temos essa ambiguidade, né? Nós somos contra o racismo, nós não somos racistas, mas não conseguimos punir a prática do racismo, que é sobejamente conhecida na sociedade. José Vicente, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Obrigada. Eu que agradeço, independentemente de todas essas questões, um bom dia da abolição para todos. Muito obrigada.